na minha lista que me desapareceu, eu não me esqueci de nenhum dos nomes. É uma coisa curiosa. Podia-me esquecer, mas quer dizer que a cabeça não está a ser tão mal como isso. Ok, muito bem. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 3. Estamos ainda na primeira Epístola a Timóteo, ainda estamos no capítulo 3, e estamos nos versículos 4 e 5. E então eu vou ler, e diz assim as Escrituras. Versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Vamos ficar de pé, por favor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, a excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da Igreja de Deus? Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te depressa, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a Igreja de Deus vive, coluna e firmeza da verdade, e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, querido no mundo e recebido acima na glória. Que o Senhor acrescente a sua bênção à leitura e ao estudo que agora vamos fazer da sua palavra. Vamos ouvir o irmão Alberto, um abraço para ele e para todos aqueles que nos acompanham na internet neste estudo bíblico. Saudações calorosas para todos. Graças a Deus por sua palavra. Louvo o Senhor por essa reunião importante de oração, intercessão, comunhão e estudo das Escrituras. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5, que é um conjunto. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da Igreja de Deus? Esse texto está falando das virtudes, das qualidades do bispo, do presbítero, do ancião, aquele que tem que supervisionar a igreja. Perceba você que o verso 4 e 5 fala sobre governo, governar, por duas vezes. Está aqui a chave para entendermos esta passagem. Uma pergunta para você. Como será que as pessoas vão te reconhecer na rua? Em casa, no trabalho, enfim? Será que elas vão perceber que você de fato é um discípulo de Jesus? Um cristão de verdade? Percebemos que estas coisas, esta resposta se encontra exatamente no governo que a pessoa se submete. Sabemos que há alguns tipos de governos que podem desvirtuar um povo, uma pessoa. Nós temos autoridade. Um governo com autoridade é alguém que merece o nosso respeito, nossa confiança. É alguém que dirige, que conduz, que toma decisões com responsabilidades, com competência. Uma pessoa assim merece a nossa admiração. E nós queremos cada vez mais nos sujeitarmos a essa pessoa que tem autoridade, domínio sobre o assunto. Infelizmente existem também aqueles que são autoritários. Os autoritários impõem medo e castigo, e as pessoas se retraem com medo de receber alguma correção ou receber alguma punição.
Por isso, vivem assustadas, acuadas, escondendo-se. São pessoas que vivem num regime de autoritarismo, pessoas que se impõem, diferente de quem tem autoridade e que se expõe. Temos também anarquia, mas nem precisamos falar disso, pois ali parece que estamos vivendo os dias de hoje. Cada um faz o que dá na sua cabeça. Veja você que a espécie de governo se limita apenas a nações, apenas aos países ou cidades, mas também sobre instituições. Instituições educacionais, tanto em casa como na faculdade, na escola, no colégio. E os educadores modernos de hoje, eles têm um alto padrão acadêmico. E a sua postura dentro de uma classe, dentro de uma instituição, demonstra uma certa impessoalidade, um modo muito frio de tratar com os alunos, com os seus subordinados. Mas será que nós podemos extrair alguma lição destes que se impõem de modo impessoal e de modo muito frio? Pois é exatamente dentro de uma escola, de uma instituição de ensino, que acaba refletindo no aluno este modo impessoal, frio, e ele traz isso para dentro de casa. No Evangelho de João, nós vamos ver como Jesus, ele mostra o seu relacionamento com o Pai. E aqui está a pedagogia de Jesus. Veja que em João capítulo 8, do verso 26 até o 38, fala exatamente sobre como o Senhor Jesus ouvia a voz do Pai e fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Aqui está uma lição muito importante que nós devemos extrair para aplicar na nossa vida. Isso sim é autoridade. Alguém que governa, alguém que dirige, alguém que nos instrui para tomarmos decisões. Aqui está a pedagogia de Jesus, a sua teologia de relacionamento, pai com filho. No Evangelho de João, isso se destaca muito bem. Quando Jesus escolheu os seus discípulos, não foi de modo frio e impessoal, mas ele escolheu os seus discípulos de forma a ensinar, a conduzi-los de maneira tal que eles pudessem refletir a mensagem que eles iriam transmitir. Veja você em Marcos capítulo 3, lá no verso 14, diz que nomeou os 12 para que estivessem com ele. Esta é a pedagogia de Jesus. Não simplesmente reunir 12 discípulos para dar aula, para ministrar. Eles ficam sentados ouvindo as exposições do Mestre Jesus. Sim, algumas vezes isso aconteceu recorrentemente, eles ouvindo os ensinos de Jesus. Mas o ensino propriamente dito de Jesus era que os discípulos estivessem com Jesus. Assim também, o pai que governa dentro de casa, eles têm que estar presente na vida dos filhos, na vida da esposa. Ele tem que participar, ele tem que se envolver dentro de casa. Vamos dar uma olhada aquilo que está escrito em Lucas capítulo 6, lá no verso 40. Chama atenção uma passagem. Lucas 6:40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como o seu mestre. A tradução brasileira do início do século XX diz que ele será instruído como seu mestre. Aqui está algo muito importante a ser destacado. Será como seu mestre, porque ele aprendeu, ele conviveu, ele não apenas leu a lição de casa, mas ele viu a lição de casa. E aprender vendo é bem melhor, muito mais produtivo. Note que Jesus, quando ele chama os seus discípulos para estarem com ele, ele quer instruir os discípulos.
mostrar para onde vai levá-los com seu ensino. Quando nós vamos passar um conceito, um preceito bíblico, uma doutrina, nós precisamos mostrar o valor desta doutrina. Importante destacar como se aprende, como se evidencia um ensino e aquilo que é aplicado do governo para a sua vida, como a sua vida está bem governada pela palavra de Deus. Olhando aquilo que está escrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no verso 13, nós vamos destacar a passagem onde os discípulos estão presos. E diz ali: então, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Atos 4, lá no verso 13. As pessoas vão identificar, vão notar que você está do lado do Senhor Jesus, tendo atitudes, tendo valores, tendo compreensão, tendo gesto, tudo conforme a palavra tem nos ensinado. E que assim possamos ter a palavra como modelo de governo, modelo de vida na nossa existência dentro de casa. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Breve mesmo. Em relação a este versículo 4, que muito já foi dito e acabámos de ouvir, e graças a Deus pelo muito que temos ouvido, mas que o Senhor nos ajude de facto a aprender. E não há dúvida que temos aqui a responsabilidade da liderança. A responsabilidade na liderança, na igreja, e a responsabilidade da liderança no lar. E é de facto uma tremenda responsabilidade. Liderar no lar, e liderar no lar é de certa forma liderar pelo exemplo, assim como também na igreja. E não há dúvida que um dos aspectos, uma vez que a seguir refere a questão dos filhos, uma das coisas que muito influencia de facto os filhos é o exemplo. E uma das preocupações daquele que lidera verdadeiramente o seu lar é levar a sua família ao Senhor e trazer o Senhor à sua família. Portanto, levar a sua família em oração ao Senhor e trazer o Senhor para o seio da sua família. E que a sua família possa ver também nele alguém em quem podem confiar. Alguém que transmite confiança. Alguém que, de facto, é um exemplo para a família. Alguém que dá confiança. Tem a certeza que tem alguém que irá cuidar, irá prover, irá, de facto, cuidar das necessidades da família. E, acima de tudo, irá com certeza cuidar, ter uma visão clara da família. E ter uma visão clara segundo a vontade do Senhor. E, portanto, transmitir essa visão, essa clareza, esse objetivo para a família a qual confia e descansa, porque tem alguém que está verdadeiramente cuidando. E dessa forma se influencia em relação aos filhos. Eu lembrei-me de um exemplo em relação ao Senhor Jesus Cristo, que nós temos no episódio que temos na vida do Senhor Jesus, em Lucas, no capítulo 2, é aquele episódio em que o Senhor vai com os seus pais a Jerusalém para adorarem, e depois ele se perde.
e eles voltam para Jerusalém sem o menino. Nesta altura o Senhor Jesus tem, e conforme é dito inclusivamente na passagem, eu li, e agora não me recordo qual é o versículo, em que tem a idade 12 anos, 42, em que diz que o Senhor Jesus tinha 12 anos, ou seja, estava na adolescência. A pior idade é a adolescência. É aquilo que costumamos dizer, é a idade da parvoeira, que pensam que são tudo e não são nada, que sabem tudo e não sabem nada. É uma idade muito difícil. Mas nós vemos aqui que em relação ao Senhor Jesus como homem, nesta situação, nós vemos que e desceu com eles para Nazaré, versículo 51, e era-lhes sujeição à autoridade dos pais. E isso, infelizmente, hoje em dia nos lares é algo que falta muito. E por isso que o Senhor nos ajude. Não só a nós, que temos a responsabilidade de liderar a igreja, mas em todos os lares. É muito importante que os filhos sejam sujeitos à autoridade do pai. Porque não havendo autoridade, o que é que há? Há confusão, há caos. E por isso é muito importante que haja, de facto, este reconhecimento da autoridade dos pais. Não é os pais serem, como o nosso irmão Alberto disse, nem serem autoritários, exercerem pela força. Não. É ser autoridade, ter autoridade. Eu costumo dizer que aqueles chefes que se põem em bicos de peso e dizem que eu é que sou o chefe, não são chefes nenhuns. O verdadeiro chefe é aquele que é reconhecido, sem dizer nada, é reconhecido por todo o grupo como um chefe. Porque é alguém que, de facto, lidera pelo exemplo, trabalhando, dando, de facto, o exemplo. E, portanto, ser sujeito aos pais. Isto é fundamental e é algo que nos dias de hoje é trágico. A falta de respeito nos lares, a falta de respeito que existe dos filhos para com os pais é algo que é tremendo. E assistimos com certeza todos nós, diariamente, a exemplos de filhos quase que da adolescência e alguns ainda mais novos, quase que a baterem nos pais, a colocarem os pais numa vergonha tremenda. Mas a culpa é dos pais, porque não souberam exercer de facto a autoridade que lhes é devida. E depois nós lemos que e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Nós, em relação aos nossos filhos, nós gostamos, a Bia e o Lucas, com certeza vão querer ver o Tiago crescer em estatura, ir crescendo, passando um ano e vendo, desenvolvendo. Isso nós nos preocupamos muito. Quando alguma coisa não está bem em relação à saúde, nós nos preocupamos. Mas em relação à vida espiritual, em relação à parte espiritual, preocupamos com isso. Nós lemos que o Senhor Jesus crescia em sabedoria. Que sabedoria? Nós queremos que os nossos filhos sejam grandes sábios, grandes homens neste mundo com muita influência. Mas a sabedoria que o Senhor Jesus crescia era na sabedoria de Deus. E é isso que nós nos devemos também preocupar. É bom que os nossos filhos cresçam, tiram cursos, tenham formação, que tenham conhecimento, mas acima de tudo que conheçam o Senhor e conheçam a palavra do Senhor. E é nessa sabedoria que eles, de facto, nós devemos procurar influenciá-los no sentido de que eles cresçam no conhecimento do Senhor, no conhecimento da palavra de Deus.
E ele, dessa forma, vai crescendo na sua relação com Deus. Ele crescia em graça para com Deus e depois nós vamos ver o resultado também em relação ao comportamento e à atitude dos nossos filhos no meio da sociedade. Se tiverem uma boa influência, é evidente que nós não vamos criar filhos que são perfeitos. Não, os nossos filhos não são perfeitos, mas devemos, a nós como pais, procurar que eles sejam cada vez melhores, se aproximem cada vez mais daquilo que Deus quer que eles verdadeiramente sejam. E, portanto, o dever dos pais é influenciarem nesse sentido. E influenciarem, acima de tudo, pelo exemplo. Porque se em casa os filhos não vêem nos pais esse desejo de conhecer o Senhor, de conhecer a palavra do Senhor, de passar tempo com o Senhor, não vê de facto os pais ocupados com o Senhor, com a obra do Senhor, então a mensagem que estamos a passar para os nossos filhos é que isso não é importante. É que isso de facto não é importante. Há coisas mais importantes do que isso. E isso é, de facto, está errado. O Senhor Jesus Cristo, ele crescia em estatura, era um adolescente, é a única vez que nós lemos acerca do Senhor Jesus e a esta idade do Senhor Jesus. Quando ele depois aparece, já é com a idade quando ele começa o seu ministério. Mas vemos que ele, na sua adolescência, ele era sujeito aos pais e, por aquilo que podemos ver, nós não conhecemos, a Escritura não falam sobre isso, mas tenho a certeza que Maria e José foram um exemplo para ele. Foram de pais exemplares, que lhe transmitiram, de facto, valores que o influenciaram. E, portanto, o Senhor Jesus, ele crescia em estatura, em sabedoria, em graça para com Deus e para com os homens. E certamente, irmãos, cada um de nós como pais é isso que quer ver nos seus filhos. É que cresçam em estatura, em conhecimento, na graça de Deus, no relacionamento com Deus e que sejam verdadeiros homens e mulheres na sociedade, com valores, com princípios. E esses valores e esses princípios são adquiridos na comunhão com o Senhor, no conhecimento, de facto, da sua palavra. Mas para isso, irmãos, que o Senhor nos ajude a liderarmos os nossos lares pelo exemplo. Sejamos um exemplo para os nossos filhos. Que o Senhor nos abençoe. Pensamentos muito telegráficos, curtos, para terminarmos. Ao estudarmos esta passagem, convém que nós não percamos o contexto, ok? O que é que eu quero dizer com isso? Se alguém deseja o episcopado, é excelente obra deseja. É assim que começa o capítulo. E todo o capítulo, tudo o que estamos a estar a analisar, tem a ver com isto. A obra pode ser má, pode ser medíocre, pode ser suficiente, pode ser boa, pode ser muito boa, mas nada disto está aprovado. Tem que ser excelente. Sabem o que é excelente, não sabem? Os académicos que andam a estudar nas escolas sabem o que é ter excelente. Excelente é mais do que mau, é mais do que medíocre, é mais do que suficiente, é mais do que bom, é mais do que muito bom. Deus, em relação à sua obra, não quer qualquer coisa. Não basta ser bom, não basta ser muito bom, tem que ser excelente. E eu gostava de chamar a vossa atenção para isto, porque
aquilo que Deus tem para o episcopado, para os bispos, pastores, anciãos, diáconos, etc., é mais importante do que ser rei. Vocês têm a noção de que um ministro de Deus é mais importante do que ser rei? Olha, para já os reis estão abaixo do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo é chamado Rei dos Reis. Portanto, os reis têm rei. Ok? Os reis têm rei. E sabem o que é que nós somos em relação ao rei dos reis? Somos ministros do rei. Eles estão abaixo. Os reis, digo isto com muita simpatia por eles, mas tem que ser dito, eles estão abaixo. E eu quero chamar a vossa atenção para o facto de que é que os reis fazem. Procuram garantir a segurança, a tranquilidade e fazer com que as pessoas vivam bem, etc. Sabem quem é que faz isso? São os ministros de Deus, a um nível superior. Porque eles só tratam da parte material e temporal. Enquanto que os ministros de Deus tratam da parte eterna, valores eternos. Portanto, a obra deles é excelente, muito superior à dos reis. Ok? Eu vou-vos ler uma carta. Acabou por ser uma declaração de um senador americano chamado John Logan. Ele já faleceu. E foi um crente que divulgou esta carta que ele escreveu. Este crente conta que em conversa com o senador, pouco antes da sua morte, este senador Logan disse: muitas vezes pensei que gostaria de estar no ministério. E este crente respondeu-lhe: para fazer isso, general, este senador era general, o John Logan. Para fazer isso, general, disse o crente, teria que renunciar a muitas ambições. A resposta do senador: isso não seria nada. O fim chegará em breve. E então essas coisas serão vistas como inúteis. Ouviu o Sr. Presidente da República, se me ouvir porventura, pode lá chegar. Sr. Primeiro-Ministro, senhores deputados da nação, várias entidades a nível nacional e até internacional, o que vocês fazem dentro de pouco tempo vão descobrir que é inútil comparado com aquilo que o episcopado tem. Excelente obra. Sabem quem é o colega? Sabem quem é que tem por colega os bispos? Quem é o colega dos bispos? Quem é que eles têm por colega? Não é o Presidente da República, nem nenhum deputado, nem nenhum Primeiro-Ministro, nem nenhuma outra alta individualidade deste mundo. Sabem quem é que os ministros de Deus, os bispos, têm por colega? Deus! E digo com toda a reverência, porque a Bíblia diz, porque nós somos, está em 1 Coríntios 3:9, nós somos cooperadores de Deus, cooperadores de Deus. Excelente obra. Epa, excelente obra. Com Deus metido na obra. É o selo de garantia da excelência. Vou já terminar. O versículo 4 diz que governe bem a sua própria casa, deve ser com excelência, tendo os seus filhos em sujeição com toda a modéstia. E sobre os filhos, que nós já falamos aqui bastante, ainda agora ouvimos o nosso irmão José falar, e bem, eu vou-vos dizer o que é que Lutero costumava ensinar aos seus filhos. Lutero costumava ensinar aos seus filhos a ler a Bíblia da seguinte forma, e que isto sirva de lição para todos os que são pais e têm filhos. Em primeiro lugar,
ler um livro inteiro com atenção. Depois, estudar nesse livro capítulo a capítulo. Depois, versículo a versículo. E por fim, palavra por palavra, que é o que nós fazemos aqui, curiosamente. Pois ele dizia, é como uma pessoa que agita uma árvore de fruta. Primeiro abana a árvore e recolhe os frutos que caem no chão. Depois, abana cada ramo da árvore e depois cada galho de cada ramo. E por último, olha cuidadosamente para debaixo de cada folha que está em cada galho para ver se não ficou ali algum fruto. Desta forma e de nenhuma outra, também nós encontraremos tesouros escondidos que estão na Bíblia. É assim que se estuda a Bíblia. Já agora não é só dos pais para os filhos. É para nós que estamos aqui. Que Deus nos abençoe. Ok. Pronto. Não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa, mas a hora está passada já. Procurar ser breve. Dário. Não, eu vou ser mesmo muito breve. Eu estava a ler, relativamente a esta passagem não vou acrescentar muito mais, mas vou só dar um lamiré, se calhar, a uma perspectiva algo diferente. E eu estava a ler alguns comentários de alguns irmãos acerca deste verso, pronto, para ver o que é que diziam mais do que o que tinha ouvido. E curiosamente um dos crentes que eu gosto muito e que até recomendo livros deles, que é o nosso irmão Cornélio Stam, eu estava a ler um dos comentários dele a estas epístolas e ele neste verso curiosamente disse uma coisa que eu identifiquei-me com ele no sentido de ser uma calinada na passagem, porque ele acerca do verso 4, e achei interessante porque identifiquei-me com ele, se eu dou calinadas e vejo que ele dá uma calinada, então acho que somos parecidos. Porque ele diz que no verso 4, como temos estado a ler, que diz aquele que governa bem a sua casa, tendo filhos em sujeição, com toda a modéstia. Ele diz que não está implícito aqui que o bispo deva ser necessariamente casado e ter família. De facto, Paulo em nenhum momento afirma isso. Em vez disso, pressupõe corretamente que a maioria dos bispos são homens casados com famílias e, sendo esse o caso, devem governar bem os seus lares, tendo os filhos em sujeição com toda a seriedade. Não devem mimá-los para sempre, mas disciplinados com sabedoria, firmeza e amor. Este é um requisito básico, como o apóstolo Paulo sugere. E eu, a primeira parte, discordei redondamente, porque no verso, quando nós lemos a passagem e vemos no verso 2, o verso 2, a palavra convém, diz lá que é necessário, é um requisito. E eu achei curioso ele dar esta calinada. E eu assim, afinal, ele também dá calinadas, não sou só eu. Porque a passagem, e se nós lermos a passagem, o verso 2 diz convém. E na Bíblia dele, em inglês, provavelmente a palavra que estava lá é must, que é um requisito que tem de ser mesmo de ser assim. O ancião tem de ter filhos e tem de ter família, como uma cadeira tem de ter pernas para ser uma perna. É um requisito essencial. Se há exceções, há exceções. Eu não vou falar das exceções, porque certamente pode haver anciãos. Aliás, os anciãos que já têm os filhos adultos e já não estão em casa, como é que eles podem ser sujeitos a um ancião quando eles já não estão fora de casa? Por exemplo, isso não quer dizer que deixa de ser ancião já porque os filhos já não estão em sujeição desta forma. Mas isso não quer dizer que o ancião não tenha de ter este requisito na mesma. Há exceções e as exceções, como são exceção, são lidadas de forma diferente, mas o requisito é sempre o mesmo. Eu, por exemplo, no meu trabalho, quando nós procuramos satisfazer os requisitos dos clientes, nós satisfazemos. Mas depois vemos as exceções, porque há cenários que são excepcionais. E nós perguntamos como é que o cliente, perante um cenário destes, há esta exceção, como é que nós vamos lidar com ela? E ele então diz, e aqui a palavra de Deus é igual, se há exceções, nós temos de olhar e estudar a palavra de Deus para perceber
o que é. Mas uma coisa é verdade, é que a palavra de Deus começa por dizer convém que o bispo seja, e ele vai por aí fora, e como estamos a estudar, o verso 4 e 5, que diz que tem de governar bem a sua casa e tem de ter os seus filhos em sujeição. Claro que se ele não tem família e não tem filhos, não vai governar bem e não vai ter os requisitos que deve ter para ser ancião. Era só este pequeno pensamento, até porque acho que ele não deve ter lido Tito, e podemos ver, porque no Tito, na epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 5, ele diz que deixou Tito em Creta, porque ele diz assim, deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam. Ou seja, em Creta as coisas estavam tão más que Tito estava a ser responsável para colocar em ordem as coisas que ainda restavam. E ele depois continua e diz o que é, que era que de cidade em cidade fizesse o quê? Estabelecesses presbíteros como já te mandei. E ele continua, aquele que for irrepreensível, mais o quê? Marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem sejam desobedientes. Lá está, um reforço do que é dito na primeira epístola a Timóteo. Eu achei curioso ele dizer que não era necessário que tivesse família e filhos, quando de facto estas duas passagens dizem que tem de ser, porque o apóstolo Paulo diz, convém que seja, quando escreve a Tito, ele diz que ele tinha de estabelecer presbíteros que tivessem estes critérios. Por isso, irmãos, isto que temos estado a aprender é importante, seja para anciãos, para quem é ou para quem não é, porque todos nós temos de ter os nossos filhos em sujeição, como obviamente quando temos, e temos de aprender a governar bem a nossa casa, porque o apóstolo Paulo, quando chegarmos ao verso 5, ele vai explicar exatamente o porquê. Porque se não governa bem a família, como é que vai ajudar ou ajudar no governo da igreja, que é constituída por várias famílias? Era só esta pequena perspectiva, dar a coisa de um cenário diferente. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. Muito bem, irmãos, e vamos terminar o culto com oração. Agradecemos por estes momentos aqui passados, Senhor, em volta da Tua Palavra. Ela é tão rica. Que Tu sejas glorificado nas nossas vidas. Ajuda-nos a compreendê-la, a amá-la, a praticá-la e também a espalhá-la. Abençoa todos os que aqui vieram esta noite. Abençoa cada família, cada crente em particular, cada um dos presentes. Ajuda cada um conforme as suas necessidades. Te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.